estarrecedor. A Polícia Federal está fazendo um trabalho denominado Operação Saúde. É aquelas operações que a Polícia Federal move com gravações, aquela coisa toda. Desta feita estourou agora, é relacionada a licitações de remédios. São 549 inquéritos no Brasil. Só no Rio Grande do Sul tem 119 municípios que estão envolvidos nisso. Eu ainda não identifiquei exatamente quais são os municípios que têm problemas com licitação, remédios que são pagos com superfaturamento, remédios que não são entregues. Os municípios recebem verba do governo federal para essas licitações, para essas compras de remédio. Aí é o município que administra isso. E aí acontece, as empresas distribuidoras de remédio fazem cartéis, trocam figurinha para ver quem vai ganhar a licitação em qual município, com envolvimento, em muitos casos, de funcionários públicos. Obviamente tem que ter algum funcionário público envolvido para dar certo esse tipo de golpe. E assim vai. E assim segue a saúde brasileira. Nós preocupados porque o governo, porque nós... Parei um pouquinho. Eu já disse e repito, e desafio alguém me provar o contrário. Nunca, como nos últimos 3 anos, os municípios receberam tanto dinheiro aqui no Rio Grande do Sul do governo federal e do governo estadual. Agora vamos ver quais são esses 119 municípios que estão metendo a mão no dinheiro aí, fazendo falcatrua, uma maracutaia com distribuidora de medicamentos. Aí o detalhe. Estou curiosíssimo para saber se não tem remédio falsificado no meio disso. Lembra daquela história dos remédios placebos, daquelas falsificações que houve lá no... Acho que o ministro era José Serra, lá do PSDB, ele era ministro naquela época do Fernando Henrique. Alguém ouviu falar se tem alguém na cadeia por causa de toda aquela gente que morreu por causa dos remédios falsificados? Vamos ver agora o que vai acontecer com a Operação Saúde da Polícia Federal. Está fervendo o caldeirão aí. Está fervendo o quissuco de um monte de gente, viu? A chapa está quente. Pesquisas eleitorais. As pesquisas eleitorais são algo assim bastante interessante da gente ouvir quando saem as pesquisas, o que dizem os candidatos. Quando é favorável a eles, eles acham, não, a pesquisa está top, estamos bem. Tá. Quando não, a pesquisa é manipulada, ou a pesquisa não traduz a verdade do que eu estou vendo, etc. É interessante, sabe? Inacreditável a forma. Eles acham que todo mundo é otário nesse país aqui, todo mundo é bobo, não ouve o que eles falam ontem, o que eles vão falar hoje, quer dizer, né? Interessante isso, bem interessante mesmo. Nível dos reservatórios. Hoje de manhã eu assistia a Miriam Leitão, aquela economista, a gênia da economia brasileira, que trabalha na Rede Globo de televisão, falando sobre o problema da energia elétrica no Brasil. Ela disse que 2015 vai ter que ser solucionado o problema dos reservatórios baixos, que alguém vai ter que tomar uma medida. Aí eu fiquei pensando a manhã inteira, que tipo de medida se tomaria para encher reservatórios de água? Depois, perto do meio-dia agora, eu me dei um estalo. Eles vão convocar o touro sentado, aquele índio, né, o pajé lá de uma tribo indígena, dos Apaches, dos Estados Unidos, eles vão fazer a dança da chuva ali na região sudeste do Brasil, onde os reservatórios estão praticamente vazios. Ela chegou a mostrar como estavam em 2008 e como estão agora. Tinham 75% da capacidade cheia, agora estão com 12, 13, etc. Tal. A dança da chuva. Esta é a saída. Aliás, é só parar para pensar um pouquinho, a gente fica em... Espera aí um pouquinho, o que é o certo? É nós pagarmos mais cara a energia elétrica, porque nós estamos tendo energia elétrica graças às termoelétricas, porque os reservatórios das hidrelétricas estão vazios e não estão gerando energia suficiente, ou acontecer o que aconteceu lá na década de 90, aqueles apagões que ficava o Brasil inteiro sem luz, as empresas paradas, o Brasil parava por falta de energia elétrica, porque não tinha o que tem hoje, que são as termoelétricas. A minha energia elétrica era cara também naquele tempo, era cara porque tinha pouca. Agora é cara porque nós temos... eu estou fazendo as contas aí para ver o quanto aumentou de 2012 para cá, mesmo com esse aumento que deu, porque houve uma redução considerável em fevereiro do ano passado. Então,
Se me perguntarem, tu quer pagar mais cara a energia elétrica ou não ter energia elétrica? Acho que a resposta seria exatamente igual a 99,999.999% dos brasileiros. Elementar, caro Watson. Simples assim. Exército lá no Rio Grande do Norte. Olhem até que ponto as coisas chegaram nesse país, nessa política canalhada que transformaram o Brasil. Juízes lá do Rio Grande do Norte, eleitorais, pediram que fosse liberado o exército para que eles pudessem garantir as eleições no Rio Grande do Norte. Algo parecido com o que está acontecendo no Rio de Janeiro, onde os bandidos, os traficantes, aquela máfia toda que tem no Rio de Janeiro, não deixam, só deixam colocar cartazes, fazer propaganda política nos morros do Rio de Janeiro, nas favelas, aqueles que são amigos deles. Quer dizer, olha onde nós chegamos. O jovem não sabe como funcionava uma vez a política. A política, os caras faziam candidato, os candidatos iam, conversavam entre si, um malhava o outro, mas com respeito, etc. Tal. Terminada a eleição, faziam um desfile, ganhamos, tal, largamos foguete, e depois, no dia seguinte, acabava. A população toda tinha votado no PTB, ou no PSD, ou na Arena, ou no PMDB, seja em quem for. Acabou a eleição, acabou tudo. Aqui tem segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto turno. Cada semana tem um turno de eleições nesse país. Transformaram as eleições numa batalha, numa guerra sem quartel, numa guerra fratricida praticamente. Olha o que está transformado isso aqui. Colocam-se candidatos com montagens absurdas, ofensivas, injuriosas na internet, como se fosse uma coisa natural, normal. E ainda dizem que nós estamos numa ditadura comunista no Brasil. Vamos para o diabo que os carregue. Tem que aprender a respeitar. Agora há pouco eu estava lendo aí uma declaração foi atribuída, não sei se é verdade, vou conferir, ao general aqui do Exército, do Comando Regional do Sul, ele dizendo que nós temos inimigos internos, que não sei o quê, e aí já os imbecis postando lá, que voltem os militares, porque não sei o quê, porque a ditadura. Meu Deus do céu, a ignorância não tem como ser combatida. A educação, a escolaridade, ainda dá para se investir, pagar melhor professores, mais escolas, mais condições para dar escolaridade. Agora, erradicar a ignorância no Brasil, não tem. Não tem como, cara. Porque a ignorância, só cada um de nós pode erradicá-la de si próprio. É só entrar na internet e vão ver o festival de imbecilidade e ignorâncias que campeiam nas redes sociais. E botam um post assim como se fosse, né? Não se dão ao trabalho de dar um clique para ver se é verdade aquilo. Meu Deus. Olha, nós vamos acabar dando uma guerra civil nesse país aqui. É só continuar do jeito que está. Tá braba, tá feia a coisa, meus amigos. Ó. Pelo amor de Deus. Aí agora a gente ouve os candidatos falando. Entrevista um, entrevista outro, o outro usa do seu direito de não dar entrevista. É um direito que tem, claro que tem. E a gente ouve os que estão sendo entrevistados. Aí eu fico ouvindo, precisamos resolver o problema da educação, da saúde, porque... Diz como, cara pálida. Diz com que dinheiro tu vai fazer isso aí. Dizer que o Brasil precisa de credibilidade? Que coisa magnífica, fantástica. Sustentabilidade. Traduza isso para que eu possa saber o que é que vocês pretendem para poder votar em vocês. Vocês acham que todo mundo é burro assim, que não saiba o que o Brasil precisa? O que nós precisamos saber é como vocês vão resolver os problemas que nós precisamos de soluções. Isto. Assistam às entrevistas e os programas eleitorais na televisão. É divertido. Não, olha, aquele Zorra Total lá devia ser tirado do ar e ser colocado uma síntese dos programas políticos da semana. Ia ser bem mais divertido. Ver candidato a deputado estadual que vai resolver o problema do Amazonas, do desmatamento lá. É inacreditável. Eles acham que todo mundo imagina
que um deputado, candidato a deputado estadual, tem poderes para fazer determinadas coisas. Não fazem nada, não tem. Não é de alçada dele, e não é de alçada de deputados federais também fazer muitas coisas que eles dizem. Eles só dizem, agora tem outra coisinha interessante que eles falam. Candidatos a presidente, por exemplo, vão fazer a reforma política. Não vão fazer nada. Um presidente da República não faz nada sem ser com o Congresso Nacional, em termos de reforma política, reforma tributária, etc. Não faz. Reforma previdenciária, que nós estamos precisando de uma. Sabe quando eles vão fazer? Never. Só o dia que o brasileiro realmente tomar consciência de que democracia é o governo do povo, para o povo e pelo povo. Agora é deles. É só os congressistas que se autoatribuíram poderes assim, infinitos na Constituição de 88. Para mudar isso, meu amigo, só se houver uma iniciativa popular. Só. Se acontecer isto, nenhum presidente, nenhum deputado, nenhum senador vai fazer reforma tributária ou política. Tributária porque os prefeitos e governadores não querem, eles só querem receber, entrar com a cota de sacrifício, nem pensar. Exemplo, os combustíveis. Sabe quanto é o imposto sobre os combustíveis? 33% nos estados, alguns, porque em outros é mais do que isso. 33% é mais do que 50% do valor do imposto do combustível. Mas a população não sabe disso. A carga tributária é elevada. Por quê? O imposto único sobre combustíveis, minerais e lubrificantes foi colocado na Constituição e distribuído para estados e municípios. Pois é. Agora eles não querem abrir mão. Interessante é que os candidatos também, né, eles dizem que os preços públicos estão represados, porque não sei o quê, e a inflação. Se liberar os preços públicos, aumentar os combustíveis como eles querem, aonde vai parar a inflação? É interessante as formas com que eles administram as coisas. Há poucos dias, questão de 5, 6 meses atrás, a única maneira de segurar a inflação era aumentando os juros. Eu ouvi isso, economistas de redes de televisão dizendo, escrevendo em revistas. Agora não, o juro está muito alto, não sei o quê. Eles mesmos davam as ideias lá na década de 90 de combater a inflação com juros, aumentando os juros. Chegou aí a 46% lá na década de 90. Terminou em 2002 a 26%, com uma inflação de 12,53%. Esqueceram disso? Eu não esqueci. O povo brasileiro não deve ter esquecido. Mas, enfim, é muito interessante ouvi-los. Eles realmente acham que o brasileiro é um imbecil do Iapoque ao Chuí. Julgamento do Grêmio. Bom, em princípio, devo dizer que não foi um julgamento, aquilo foi um teatro. Teve auditores lá que cochilaram. 3h30 de julgamento. Quando o advogado de defesa do Grêmio fazia uma defesa, dava uma cochiladinha. Ou seja, foi uma farsa. Eles já foram lá com o troço definido. Não deram oportunidade de defesa, não analisaram, mas enfim. E ontem à noite explode nas notícias do Brasil, está repercutindo até hoje de manhã, que um daqueles auditores que julgou o Grêmio, que condenou o Grêmio com veemência por racismo de parte da sua torcida, ele postava na internet racismos, posts racistas. Uma menininha, uma criança com... Está na internet, só procurar. Ele deletou o perfil dele, deletou tudo, mas não conseguiu impedir que fosse multiplicado, né? Antes de deletar, ela tem um rótulo de uma garrafa de 1 litro de Pepsi-Cola na barriga, e ele colocou um texto ali, ridículo, que eu me recuso a repetir. Esse cara jogou o Grêmio por racismo e condenou. Um racista assumido. Pois é. Vamos ver agora. O São Paulo teve gente morta dentro do Morumbi a pauladas. O menino morreu lá a pauladas. Jogaram um vaso sanitário lá no Recife, mataram uma pessoa, um torcedor ali do Paraná, que estava assistindo o jogo lá em Recife. Mataram o cara com um vaso sanitário que arrancaram do estádio.
Como? O senhor perguntou o que aconteceu? Nada. Foi só uma morte. O que é uma morte? O problema é racismo. É uma injúria racista. Essa é grave, cara. É gravíssima. Eu não estou querendo justificar o racismo do Grêmio, porque um erro não justifica outro. Só que tem que haver igualdade de tratamento. Tem que atribuir aos crimes a sua real potencialidade ofensiva. Um torcedor do Corinthians matou um cara lá na Bolívia. Sabe o que aconteceu? O Corinthians jogou uma partida com os portões fechados. Oh, que maravilha! Bom, o Grêmio recorreu. Acho que ainda vai dar muito pano para manga esse troço todo aí. Hoje uma menina foi lá para a polícia para depor, chorava copiosamente ela. Vai ter que pagar sim, ela, por mais ingênua que ela fosse, ela não tinha a menor noção do que estava falando, ela estava envolvida no clima do jogo, o goleiro do Santos estava patifando o jogo, matou no mínimo 6 minutos, se jogando no chão por nada, enfim, estava revoltada a torcida do Grêmio por causa disso, o juiz não tomava nenhuma atitude. Mas isso não justifica uma injúria racista, só que a menina foi linchada, publicamente, moralmente. Que coisa! Ela errou e um monte de gente errou muito pior do que ela, porque a lincharam. Que coisa lamentável. Está assim a política, está assim o futebol. Está na hora do Brasil ter um choque de bom senso. Bom senso. Está faltando muito aqui. Estão confundindo liberdade com libertinagem, com anarquia. Estão anarquizando esse país aqui. Está na hora de se mudar essa Constituição, sim, e dar poderes às polícias e ao Exército para começar a baixar o cacete num monte de gente que está precisando por aí. Obrigado pela sua atenção. Eu volto amanhã.